noite, Pai do Senhor Jesus. Que chuva, hein? Que caia sobre nós essa noite uma chuva de bênçãos, de fortalecimento, não é? Que o Senhor também proteja aqueles que estão aí na rua, talvez completamente desamparados aí, desguarnecidos, né? A chuva, quando a gente está em casa, ela tem um peso. Quando a gente está na rua, né, é muito complicado. Deus abençoe muito a cada um dos irmãos, Vânia Guida, Beatriz, Márcia Campos, o Lu, a Isilda que vai assistir mais tarde. Deus abençoe muito a Ariadne, Tiago, Cida. Deus abençoe Sandra Regina, Drauzio, Sueli, César Fogiato, Carla Bita também, acho que só passou por aí. Deus abençoe muitos irmãos. Vamos orar? Vamos aproveitar esse tempo aí de chuva. Vamos pedir que o Senhor derrame sobre nós a chuva da sua presença, do seu Espírito Santo. Pai, que nessa noite sejamos inundados pelo rio do Espírito Santo. Que esse rio de águas vivas possa fluir em nosso meio, limpando nosso coração, refrigerando a nossa alma e nos dando ânimo novo para essa semana que entrará. Que seja, Senhor, uma semana de poderosas experiências contigo. Dá-nos um olhar que contemple segundo o olhar daqueles que
portam em seus corações o Evangelho, o nosso caminhar seja como o de Jesus, o nosso agir segundo o conselho do Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos lembrar daqueles que estão de luto por alguma perda de alguém próximo, que o Senhor console através do Espírito. Queremos lembrar também daqueles que lutam com parentes em hospitais, internados, em situação difícil. Que Deus possa reverter quadros clinicamente difíceis. Ó Senhor, e também queremos lembrar da nossa saúde emocional. Livra teu povo da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade generalizada, de tantos transtornos aí que surpreendem, assombram a sociedade no mundo inteiro. Pai, que em Jesus encontremos solução, que nos apliquemos de maneira que não sejamos consumidos, mas protegidos, conservados pela Tua boa mão e poderosas mãos. Nós assim oramos, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu tenho uma mensagem para você hoje, no Salmo 32. Salmo 32, eu vou ler o verso 3 e até o verso 6. Queria dar um título para essa mensagem: Represas de Vida e de Morte. Quero falar hoje sobre as represas de vida e as represas de morte. Então, a gente vai se basear aqui nesse texto que agora eu vou ler da palavra do Senhor. Salmo 32, a partir do verso 3, e eu vou até o verso 6. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder te achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos entrando numa semana nova e é preciso dizer, não sei se hoje você vai se identificar diretamente com o que eu vou falar. Possivelmente eu estou falando aqui para alguém que eu não sei quem é, mas o Espírito Santo sabe. Eu preciso dizer algumas coisas hoje que vão ser muito úteis para todos nós, talvez mais para uns do que para outros. Bom, guardar tudo em si mesmo é ativar uma bomba relógio. Eu não entraria bem numa semana em que eu tivesse ativado em mim uma bomba relógio, porque a semana traria a angústia de saber que em algum momento essa bomba iria explodir. Você me entende? Existem questões que, se a gente não resolver agora, oportunamente, no final do domingo, nós levaremos, carregaremos para o longo da jornada de nossa semana, e isso trará o peso de sabermos que a qualquer momento iremos explodir. Existem muitas pessoas que até quando estão nervosas, elas colocam isso para fora, elas dizem assim: eu não estou aguentando mais e estou prestes a explodir.
Isso é terrível, porque você fica ensaiando uma explosão que quando acontece, ou até mesmo até acontecer, vai te consumindo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Segurar as coisas aqui dentro não faz você uma pessoa forte, não. Tem gente que pensa assim, não, eu estou segurando tudo aqui, eu não vou falar, eu não vou colocar isso para fora, não é? E isso vai me tornar uma pessoa forte, porque não transparece o peso, porque não dá a entender que está pesado. Isso não faz de você uma pessoa forte. E aí eu quero chamar esse represamento de represa de morte. Você está segurando, você está contendo, represando algo que vai te matando aos poucos. Cuidado. Não dá para entrar semana assim não, gente. E eu estou aqui porque eu creio que isso pode ser autêntico, tá? Eu não estou diminuindo sua dor, eu não estou indiferente àquilo que você está sentindo, não. Pelo contrário, eu creio que a palavra é poderosíssima para realizar aí uma represa de vida que vai nos inundar, mas de amor, de restauração, de transformação, de direção, de sentido, de propósito para a vida. Eu creio que isso não vai ficar represado, não. Essas represas de vida, elas serão abertas hoje sobre a sua vida. Vanessa, eu ainda não tinha te visto aqui na live. Talvez o Espírito Santo esteja se direcionando em maior proporção para você nessa noite. Não para que você de alguma maneira se sinta exposta, mas para que você receba essa inundação de vida. Deus é poderoso para fazer isso. Não sei te explicar como Ele faz, sei que Ele faz. E celebro o fato de Jesus fazer isso em nós. Bom, colocar tudo para fora é uma decisão, tá? Ninguém é obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado, é uma decisão que a gente toma. E aí, se a gente está represando morte na gente, não é tão difícil de saber, né? Sinais. Ao menor sinal de esgotamento, a gente identifica que precisa confessar. Bom, é possível que as palavras que a gente libere expressem muita amargura, e aí é sinal de que a gente tem que confessar. Me lembro quando eu vim morar aqui em Itaipuaçu, eu não era um rapaz de casa, de roça, de sítio, de mato. Era uma pessoa de apartamento a vida toda. Então eu me deparei com situações para mim que foram diferentes, inusitadas. E uma das primeiras coisas que eu tive que lidar foi, eu estava na igreja ainda, eu estava voltando para casa e recebo um telefonema, o Daniel dizendo que a caixa de gordura tinha transbordado. Eu lembro que liguei, falei com um amigo da igreja, falei, rapaz, como é que eu ajo? Ele me ensinou, eu cheguei e tratei daquilo. Ninguém ama tirar excesso da caixa de gordura, ninguém gosta disso. Mas é preciso fazer. Eu já estou nessa há mais de um ano e já abri a caixa e ainda não detectei sinais de que está prestes a transbordar, porque fiz um trabalho que eu tive que decidir fazer, talvez por pressão de ter transbordado. E eu até quero dizer para você que você não precisa deixar transbordar, não. Caixa de gordura é uma coisa que, de tempos em tempos, eu preciso olhar. Eu não preciso esperar ser surpreendido pelo transbordo do problema. Eu posso decidir agora.
Bom, cada experiência dessa nos fortalece. Assim como eu estou contando para você a experiência que eu tive particular com caixa de gordura, as experiências da vida são inúmeras, não é? E são elas que vão formar. Essas histórias são incontestáveis. Então, assim como existem represamentos de morte, eu preciso lidar com os represamentos de vida para que, ao serem abertas essas comportas da vida, eu seja inundado por ela. Às vezes a gente vem de uma semana muito cansativa e o nosso pensamento, talvez até inconsciente, é de que a outra semana virá e trará mais esgotamento. Ou você vai retornar a uma rota de cansaço, de desgaste. Deus não tem prazer que seja assim. Eu preciso fechar o meu domingo tendo em vista que existem represas de morte e existem represas de vida. As represas de morte, elas vão me consumindo, porém as represas de vida, ao serem abertas, nos resolvem para que não precisemos ser surpreendidos pela abertura, a explosão das represas de morte. Você me entende? E aí, qual é a conclusão que a gente chega de tudo isso? Só há uma maneira autêntica de confissão em que a gente se sente seguro e a gente pode chamar de efetiva. É a confissão que eu pratico ao orar. Muita gente encaixa, muita gente entende, muita gente tem uma consciência sobre oração que tem a ver com uma lista de pedidos a serem feitos. Então você vai, lista tudo que você quer e aí você pede a Deus. E você é incentivado a fazer isso para obter aquilo que você quer. Eu não seguiria essa lista. Porque essa lista é perigosa. Eu não tenho certeza se aquilo que eu quero é o melhor para mim. Não tenho certeza. Mas eu sei que quando eu uso esse espaço entre eu e Deus, ninguém precisa ver. Isso não precisa ser algo que te torne uma pessoa exposta. Mas algo que em secreto eu faço, cada um tem o seu lugar, o seu tempo. Não é preciso fechar o assunto. É você que vai talhar esse momento de oração. Mas se esse momento é um momento em que eu libero e confesso tudo, olha que problemão eu estou resolvendo. O texto que a gente leu diz que enquanto o salmista calou aquilo que estava pesando sobre ele, ele sentiu uma dor incomunicável, porque o texto, as letras traduzem uma dor, que eu não sei exatamente qual foi. Eu só imagino, pela maneira como a gente interpreta aqui, que foi muito doído. Eu não sei como é que é a sua dor. Eu não sei quais são as tuas represas de morte. Eu só sei que você precisa tomar cuidado, porque eu não preciso ser surpreendido por uma explosão. Eu não preciso entrar nessa semana como alguém que tem uma bomba relógio dentro de si e fica naquela amargura, naquele incômodo, naquela perturbação de que irá explodir a qualquer momento. E talvez quando eu menos desejar, não é? Se você não tem, se a sua casa tem uma botija de gás, se você usa gás de botijão, terminar, o gás acabar quando você não tem um sobressalente, você pode ter certeza que vai acabar nos piores momentos. Quando você tiver com o bolo no forno, quando estiver chovendo como hoje, já à noite, um domingo, tudo fica mais complicado, não é? Não é preciso ser assim. Uma coisa que é importante dizer é que a represa de morte,
ela vai aumentando a sua pressão. Então, o que acontece? Se eu não resolvo, se eu escolho, por livre e espontânea vontade, não tratar da represa de morte, esse represamento vai se tornando tão intenso a ponto de nos pressionar mais. Eu te sugiro tomar a decisão hoje de resolver esse problema. Já há uma solução em curso, que é você se deixar inundar pelas águas da vida, que não precisam ser represadas, mas podem ser abertas hoje sobre você, se você quiser, e aí você vai ser inundado pela abertura das represas de vida, que são promovidas por aquele que te ama, o Senhor. Cuidado, porque quando você não tem a prática da oração, que é um momento, é uma oportunidade de confissão a Deus, sabe o que acontece? Você acaba suando, saindo pelos teus poros, no trato com as pessoas, no lidar com o teu trabalho, com os desafios da vida, isso vai ficando evidente. A gente vai transpirando essas represas de morte. Você me entende? É aquela pessoa que quando você vai até ela e precisa dela no trabalho dela, ela está tremendamente amargurada, revoltada e explode. É aquela pessoa que não aguenta mais, então ela acaba passando tudo aquilo, transmitindo tudo aquilo para a família dela. Ela agride, ela grita, ela se destempera, ela se desespera. Por quê? Porque não confessou para Deus. E a represa de morte foi forçando o coração até que o coração transbordou. Não a vida, mas a morte. Quando a gente lida com as pessoas, por qualquer motivo, a gente percebe que na maioria dos casos as pessoas não estão bem, porque não aprenderam o caminho dessa confissão maravilhosa. Talvez se envergonhem de chegar para Deus e dizer para Deus: Deus, está tudo aparentemente bem, mas não está nada bem. Terapia de Cristo é isso. É esse espaço de confissão que é muito nobre, isso te enobrece. Se tem algo bom em você, é essa tua capacidade, essa tua coragem, ousadia de se abrir para Deus e dizer: eu não estou aguentando mais. Muitas vezes a gente teme fazer isso porque vê Deus de uma maneira como se Deus estivesse tão acima que ele estivesse distante. Eu creio que ele está no meio de nós através do seu Espírito Santo. E para quê? Justamente para trazer esse consolo, justamente para trazer esse alívio, essa liberação daquilo que, se ficar aqui dentro, vai acabar comigo. Você já viveu a experiência do alívio? Seja emocionalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente. Sabe o que é você estar estressado e aí você pratica o esporte do teu gosto? Sabe o que é você estar emocionalmente sobrecarregado e aí você colocar aquilo para fora, talvez cantando, e sabe o que é você estar pesado e uma oração ser feita e você creu, concordou com aquelas palavras e aquilo trouxeram um alívio? Pois é, são recursos que estão à nossa disposição
E o desafio desse final de domingo é colocar isso em prática, porque são recursos que não podem ser represados, porque são, na verdade, represas de vida que, quando abertas, nos inundam, nos salvam, nos purificam, nos aliviam, trazem descanso para a nossa vida. Eu não confio na abertura das comportas da represa de morte. Eu não confio. Se eu chegar para você e colocar tudo para fora, talvez eu serei ofensivo, agressivo, amargo. E isso é contraproducente. Isso aí não me assegura nada. Agora, se eu realmente me abro para Deus, eu não me torno um sem vergonha por causa disso. Eu ativo as represas da vida. Quando eu me abro com Deus, eu aperto um botão que abre as comportas da vida, e essa unção que traz vida, ela chega até o meu coração. E o impacto, a força dessas águas são tão intensas que elas nos lavam, nos limpam. Eu estava preocupado, a preocupação vai embora. Eu estava com dificuldade de reconciliação com alguém. Isso vai embora e eu passo a ter facilidade, porque essas águas, quando fluem, criam as condições que eu não tenho. Ele fala no texto sobre sequidão, um humor seco. Às vezes você está ali, risível, não é? com uma alegria, farta diante das pessoas, e as pessoas estão secas. Você segura tanto que você é incapaz de rir de alguma coisa que tem graça, mas você prefere o orgulho de não dar o braço a torcer e rir, porque você está pesado. Deus sabe daquilo que eu preciso. Então eu não preciso ser muito organizado no sentido de listar coisas para a semana e colocar diante de Deus e dizer assim, abençoa aqui, abençoa ali. Não. Eu prefiro acreditar que, se eu tratar da represa de morte, a inundação da vida virá trazendo todos os benefícios que eu necessito, e até me surpreendendo. O que eu não posso é ficar com essa angústia dentro de mim. E você pode ter certeza de uma coisa, eu não estou falando disso para você, eu estou falando para mim. E assim como eu não quero ficar pesado e entrar a semana já cansado, eu não quero isso para você também. Quando Deus me mostrou a terapia de Cristo, eu não queria uma coisa para os outros, eu queria uma coisa que eu pudesse viver em mim e com a minha casa, com a minha família. De que adianta eu tentar trazer alívio para as pessoas se eu mesmo não estivesse provando desse alívio? E a gente confessa, a gente se abre, é pesado na hora, a gente fica sem jeito, a gente fica constrangido. E o que acontece no final? A gente se sente aliviado, completamente leve. Falei tudo para Deus, agora posso viver, agora posso me dedicar, agora posso me envolver com projetos. Muitas vezes a gente ora assim, Senhor, protege a minha casa física do ladrão, para ele não roubar nada. Senhor, protege o meu carro, que eu não bata de carro, que eu não sofra um acidente. Senhor,
Protege o meu dinheiro no banco, para que não entre nenhum governo que faça nenhum tipo de confisco na minha poupança. Eu já ouvi pessoas pedindo, isso é verdade. Eu ouvi uma vez uma pessoa procurar a gente pedindo oração. Era um culto que a gente fazia, em que a gente orava por todas as pessoas no final. E a pessoa pediu, ela falou assim, olha, eu trabalho com investimentos, eu queria que vocês orassem e Deus me dissesse aonde eu tenho que investir. Veja o que as pessoas entendem por oração. Quando, na verdade, eu tenho certeza que as minhas necessidades, Deus as conhece. E Deus, ele supre a cada uma delas segundo suas riquezas. É o que diz a palavra do Senhor. Agora, a confissão é uma decisão. O salmista falou o seguinte, enquanto eu calei, a coisa não deu certo. Enquanto eu segurei comigo, não valeu a pena. E eu gosto do livro de Salmos porque ele sempre mostra o problema, mas o problema nunca é o ponto final. O ponto final de cada salmo é sempre uma conclusão que apela a Deus e conta com a resposta de Deus. O ponto final da tua semana ou do início dela não é a tua dor, a tua angústia, esse peso. O ponto final do teu domingo é a inundação de vida que já está descendo sobre você agora. Esse é que é o final. O final da história não é você pesado, angustiado, amargurado, cansado, sobrecarregado. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Sabe o que mais dói? É quando você está passando por tudo isso e quem está perto de você está pouco se lixando, com perdão da expressão, para aquilo que você está passando, ou é incapaz de entender. Tem gente que está perto, mas está longe de compreender o que você está passando. Existem pessoas que, se você se aproximar delas e dizer aquilo que vai no seu coração, elas vão dizer, isso aí não é nada. Só que dor é uma coisa que eu não posso comparar. Eu tenho a minha, você tem a sua. É impossível comunicar no sentido de que você compreenda na medida exata o que eu estou passando. Mas é muito triste que as pessoas elas não compreendam que dor é dor. Mas, com alegria, eu quero dizer para você que nós não dependemos que as pessoas validem nossas dores no sentido de se importarem ou reconhecerem que estamos passando por um momento de fardo a ser carregado muito grande nas nossas costas. É evidente que existem coisas que a gente não tem como transferir para outros, que a gente não tem como fingir que não existem. Existem dores que são nossas e a gente não pode passar para ninguém. Mas eu quero dizer nessa noite que há poder na confissão. Não sei explicar o que acontece, mas quando você se abre para Deus, alguma coisa poderosa acontece. Não sei explicar, não sei explicar. A palavra do Senhor chega a dizer, através de Paulo, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então eu não vou conseguir transmitir com palavras, mas eu quero apenas, através das minhas palavras, dizer para você que há poder na sua confissão autêntica. De que adianta você abrir a tua boca e dizer, Senhor, eu te adoro, eu te amo, a tua graça é imarcessível, tua glória inaudita, se isso não responder sobre as represas de morte que estão aí contigo, que se não forem inundadas pelas represas de vida, vão inundar a minha semana com porcaria, com peso, com amargura.
Eu quero que você compreenda que não tem para onde correr. Se eu nada faço sobre as represas de morte, tem uma hora que você estoura. Tem uma hora que você descarrega e é sempre na pior hora. Eu me lembro, meu pai gostava muito de um cantor chamado Lindomar Castilho. Muitas vezes eu me lembro de ir no carro, a gente viajando, meu pai colocar fita cassete com músicas do Lindomar Castilho. E papai sempre falava, esse homem matou uma mulher por amor e ficou 20 anos na cadeia. Há uns anos atrás ele foi livre, não é? Da sua condenação depois de pagar um preço altíssimo por 1 minuto de destempero, por um crime passional. E aquele homem, tomado pelos ciúmes, foi lá e deu um tiro. E foi condenado. Passou 2 décadas preso. Porque a represa de morte se manifestou. E a represa, eu quero dizer isso para você, a represa de morte ela é sempre inoportuna. Ela não pede licença, diz assim, olha, eu sou a represa de morte, dá licença, eu queria entrar. Não, ela invade. Ela estraga as coisas. Eu conheço pessoas que são excelentes, mas por causa de represas de morte, ao serem abertas essas comportas ou partidas pelo desespero, sabe o que acontece? Elas estragam relacionamentos, momentos. Tem pessoas que você diz, fulano é excelente, o problema é que quando se destempera, põe tudo a perder. Deus não quer que você viva essa experiência, sabe por quê? Ele tem outras coisas represadas e ele quer muito que essas comportas se abram. Deus quer abrir as comportas do céu sobre a nossa vida nessa noite, para que jorre vida sobre você, para que a tua semana seja uma semana cheia do fluir do Espírito Santo, cheia do fluir da graça de Jesus. Fecha teus olhos agora, começa a imaginar essas águas fluindo, limpando teu coração, limpando tudo que está represado, que traz morte para você. Você não é a represa de morte. Você não se confina, você não se restringe a essa amargura que você agora está sentindo, esse peso. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus e Ele quer derramar sobre você água de vida que te transforme, que te traga esperança, que te encha de amor. A única coisa que vai transbordar de você não será o teu peso, a tua amargura, a tua tristeza, a tua angústia. O que vai transbordar é o amor do Senhor. É a graça de Jesus, mas eu não mereço, mas graça é isso, é o favor que eu não mereço e que já está caindo sobre nós nessa noite, nos fazendo transbordar do seu amor, nos enchendo o coração de uma alegria contagiante. Abra o teu coração, deixa que saiam através da confissão dos teus lábios, em oração ao Senhor no secreto. Deixa que saiam essas águas impuras e se deixe tocar e invadir por essas águas que trazem vida para a tua vida. É só preciso abrir o coração. Essas águas vêm com tanta intensidade que vão dar conta de lavar a tua alma, para que você entre nessa semana renovado, inspirado, motivado, focado, direcionado, com propósito, com vida. Nós declaramos com a nossa boca, Senhor, que não seremos mortos-vivos, mas que seremos vivificados por essa palavra e a partir dela teremos experiências, incontáveis experiências de vida contigo, Senhor.
apresentamos o nosso coração. Tu sabes o que foi a nossa semana. Tu sabes os pesos que nós carregamos na nossa alma. Tu sabes como estamos prestes a explodir. Tem misericórdia de nós, Senhor. Leva essas águas, joga, Senhor, essas águas no mar do esquecimento. Que possamos transformar os montes de problemas e desafios em algo que se dissipe no meio do mar da Tua graça. Que sejamos acolhidos, Senhor, por essas águas e sejamos guiados por elas. Não, Senhor, nós não queremos direcionar, manipular, controlar nada. Queremos ser dirigidos por essas águas que procedem do trono da Tua graça e para lá se dirigem, nos dirigindo também a elas. Essa é a nossa oração, que tenhamos uma noite de paz, descarregados da bagagem que não precisamos levar na jornada e cheios desse conteúdo imprescindível para a nossa caminhada para cada vez mais perto de Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a Tua palavra, que ela não volte vazia, mas promova o resultado para o qual ela foi mandada, para cada coração, que ela possa ser um despertamento, que ela possa trazer a manifestação do Teu poder e graça sobre a nossa vida. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de cada um dos irmãos, que sejamos inundados pela glória do Senhor e nada de represa de morte. Só vida, bênção, vitória, mais amor. Amo muito vocês, que nós temos um final de domingo abençoado e uma semana tremenda, cheia de experiências com o Senhor. Deus abençoe todos vocês.